se hoje, do nada, você se tornasse uma pessoa menos disponível, ou melhor, indisponível totalmente? Quem é que ficaria desesperado, que não saberia o que fazer com a própria vida, não por um amor, por uma conexão genuína contigo, preocupação contigo, mas porque a pessoa não consegue fazer coisas básicas da sua vida sem te demandar? E eu não tô falando aqui de crianças, porque crianças sim dependem de adultos, mas eu tô falando de outros adultos que sabem sim lidar com essas coisas, mas que preferem delegar para uma outra pessoa que tá ali tão disponível, que tá sempre disponível, que parece que não tem mais o que fazer com o seu tempo. No episódio de hoje a gente vai falar justamente sobre a nossa responsabilidade em ser alguém totalmente disponível para os outros e nos problemas que isso nos traz. A gente vai entender como que se tornar alguém indisponível ou menos disponível pode trazer mais liberdade para a nossa vida e muitas vezes fazer um teste em algumas relações. Muitas vezes a gente valoriza essa hiperdisponibilidade dos outros como uma forma de amor ou mesmo de responsabilidade, de interesse da outra pessoa. A gente associa aquela pessoa que está sempre disponível a bondade, generosidade. A gente acha que a pessoa que sempre diz sim, custe o que custar, é uma pessoa ali muito diferente das outras, muito superior, só que a gente esquece que essa pessoa, ela pode muitas vezes estar aprisionada por isso. Ela nem consegue pensar que ela tem a escolha de dizer não. Ela nem consegue ponderar que ela poderia não estar tão disponível assim para os outros. É uma pessoa que ela se sente fazendo plantão, realmente como se fosse assim, um bombeiro, uma pessoa no hospital, só que na vida dela, em coisas simples. Essa pessoa, ela perdeu a dimensão do que é importante, do que é urgente para ela. Tudo é urgente, e se for de uma outra pessoa, ainda é mais urgente ainda. E muitas vezes, a pessoa que vive tão disponível assim, é alguém que está pagando essa disponibilidade toda com a sua própria paz, com a sua tranquilidade, com a sua calma. É alguém que está sempre fazendo as coisas, que não consegue perceber que está a um fio de ter um rompante, que tá a um fio de ter uma reação, de brigar com alguém, de ser grosseira, porque não tem ser humano que aguente a gente viver toda hora disponível para os outros. A gente precisa muito de momentos de calma e é justamente esse o ponto do episódio de hoje. Seja muito bem-vinda aqui, eu sou a Ana Streit, sou psicóloga, sou mestre em psicologia e saúde, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, sou mãe e esse aqui é o meu podcast. Você também, se precisa, um nosso puxão de orelha do bem pra gente lembrar das coisas que a gente às vezes gostaria de esquecer e que por responsabilidade, por autorresponsabilidade a gente não esquece. A gente se trabalha aqui toda semana pra ficar melhor em cuidar da gente mesma, não como uma forma de egoísmo, mas como uma forma profunda de até mesmo altruísmo, né? Porque a gente só consegue fazer bem para os outros estando realmente bem. Essa é a lógica aqui. E no episódio de hoje a gente vai falar então sobre por que não estar 100% disponível para as outras pessoas. E eu vou começar com uma dura verdade aqui, que é da época da dura verdade lá do Instagram, mas a dura verdade é que as pessoas não valorizam quem tá sempre disponível para elas. Elas não valorizam, e justamente o momento que tu tá sempre disponível para alguém, no momento que tu não tá disponível, a pessoa cai em cima, critica, não tolera, não aguenta. Então, a gente é responsável por criar monstrinhos, por alimentar esse comportamento quase que sanguessuga das pessoas à nossa volta. Então a gente precisa parar e se perguntar quem realmente merece o nosso tempo. Quem realmente merece que a gente largue tudo e vá atender quando essa pessoa chamar? E qual é a demanda que a gente está largando tudo para atender? Porque se a gente não tem minimamente essas respostas, a gente não vira mais, a gente não é mais dono da nossa vida. A gente fica simplesmente um joguete aqui das circunstâncias, né? A decisão por omissão. Então, a gente pode sim ter pessoas em que a gente vai ser disponível ou muito disponível.
quem são essas pessoas, né? Que sejam poucas pessoas, pessoas que realmente são dependentes de mim, que não tem outra pessoa por quem contar. Aí sim, mas mesmo assim, né? Uma criança, ela vai ter outros responsáveis na maior parte das vezes. Então, é poder ponderar e a gente dar valor diferente para as pessoas da nossa vida, no sentido de eu sou disponível para essa pessoa porque ela tem um mérito aqui, porque existe um lastro nessa relação que me faz isso. E aí eu não tô pagando com o preço da minha paz, eu tô pagando com o preço da lealdade naquele relacionamento, eu tô pagando com outros preços do compromisso, outras coisas. Mas eu não tô falando de não ser disponível para ninguém. Tô falando de não ser 100% disponível para qualquer chatinho que caia do céu na nossa frente. Isso não. Eu quero contar uma história pra vocês, que é uma história que eu não costumo abrir muito, contar muito, é de uma outra época da minha vida, assim, mas que achei que casava bem nesse episódio. Enquanto eu estudava psicologia, eu também era professora de dança. E eu gostava muito de dançar desde nova, e eu gostei muito de ser professora de dança, tanto que eu criei depois um estúdio de alunas minhas, né? Depois tinha outros professores que também davam aula nesse estúdio. E isso foi da minha graduação, foi uma renda extra, depois virou minha renda principal da vida. Foi então do meio da graduação até quando eu me formei, né? E aí eu encerrei o estúdio, nunca mais dei aula de dança, mas não foi algo planejado. Eu planejava continuar depois de formada dando as aulas de dança, mas hoje eu vejo que eu cheguei no esgotamento, que eu entrei em férias e eu não aguentava mais, eu não queria mais voltar para aquele espaço. Por quê? Várias coisas aqui, mas uma delas é porque eu era 100% disponível para as minhas alunas. Eu não me dava o direito de não conseguir resolver algum problema delas. Eu me responsabilizava pelas frustrações daquelas mulheres, eram todas mulheres, né? Me responsabilizava por qualquer mínima frustração que elas tivessem. Então a Mariazinha fez uma expressão de desconforto no meio da aula quando eu corrigi alguma coisa do passo da coreografia tal. Ai, será que eu corrigi mal a Mariazinha? Ai, coitada da Mariazinha, será que tá com algum problema? Vou conversar com ela. Ai, a fulana gerou um climão na turma, eu já vou pensar que a fulana não tá bem e daí gerou um problema com as outras e eu sou professora, eu sou a dona da escola, eu tenho que me responsabilizar em gerir, em organizar tudo aquilo e assim, sufocante. Ai, a fulana lá achava muito ruim que tinha que fazer toda uma preparação para dançar no show do final do ano e ela se incomodava, mas ela tava lá dançando no show do final do ano. E sim, é isso que acontece, numa escola de dança existe toda uma preparação de um determinado tempo do ano para frente para as pessoas se apresentarem, isso exige, isso tem o seu ônus e o seu bônus, enfim. Então eu me responsabilizava, eu queria fazer momentos que não fossem da apresentação, porque eu sabia que a fulana não gostava de ficar totalmente focada, então eu queria agradar todo mundo ali naquele espaço e estava sempre disponível no WhatsApp, então eu lembro que as pessoas me acionavam ali para falar os seus desconfortos com as colegas, com tudo, e muito burburinho, muita picuinhazinha, que eu, hoje vendo, eu alimentava, porque eu dava toda uma atenção, porque eu dava toda uma escuta, que às vezes a pessoa não estava falando necessariamente sobre a coisa que era sobre a aula, ela estava de alguma forma tendo aquele espaço para se sentir ouvida, para se sentir parte, para se sentir vista, bem, importante. Então, enfim, eu poderia não estar tão disponível, acho que eu teria tido mais satisfação e mais qualidade de vida naquele tempo, mas eu era muito novinha, então eu fiz tudo que eu pude e eu fiz muito na base do esforço, mas eu acho muito engraçado, assim, porque eu falo para as pessoas que... Tem pessoas que têm, né, sei lá, assim, um estereótipo, uma coisa, assim, mais rasa sobre o psicólogo, né, que elas pensam... Já me falaram isso, assim, ai, tu não fica cansada de ouvir problema o dia todo, né, com a clínica? E aí eu não explico pra pessoa por que eu não fico nesse cansaço, por que eu não trago esses problemas pra minha vida, que aquilo ali é parte do trabalho, os problemas da pessoa não são vistos como um problema, como essa carga, a gente enxerga através daquilo o conteúdo. Enfim, eu saía dos atendimentos, né, muito mais abastecida, muito mais com energia, me sentindo competente, com vontade de viver, sabe, do que saturada de
problemas, porque não era simplesmente a pessoa jogar os problemas e eu era responsável, né? É uma outra coisa. Então eu brinco com as pessoas com esse contraste que dá na minha mente de que eu, como psicóloga clínica, estava ali para tratar coisas muito pesadas, inclusive para cavocar, onde as pessoas, os pacientes, não queriam cavocar. Não saía nem 10% do que eu saía depois de uma semana inteira trabalhando como professora de dança. Porque lá eu me envolvia e me implicava muito mais nas coisas do que, né, depois como psicóloga, tendo todo um amparo da profissão, todo um amadurecimento também pessoal e profissional. Mas eu achei que essa minha postura de quando eu era professora de dança, de ser alguém totalmente disponível e achar que aquilo ali era ótimo, era algo muito virtuoso da minha vida, né, e depois olhar eu como psicóloga, que eu era bastante disponível, mas não dessa forma, né? Inclusive super disponível às vezes a gente transgredir alguns limites éticos, a gente não se cuidar, a gente errar mesmo profissionalmente, né? Como psicóloga, outras profissões também. Enfim, ter essa noção e essa história para dar essa base de que justamente o que a gente acha que é uma virtude, alguém que está sempre disponível para todo mundo, dependendo de como a gente passa a olhar, conforme a gente limpa a nossa lente, a gente começa a olhar como muito mais um lado da pessoa, como uma fragilidade dela, ou um lado ali mais vulnerável aparecendo, ou até uma estratégia de enfrentamento, uma forma que a pessoa tem para, enfim, lidar com as coisas da sua história que ela não enxergou, ou com as suas privações, enfim, do que de fato uma habilidade, uma virtude, como eu muitas vezes já pensei que fosse. E aí, estudando, eu me deparei com o conceito de indisponibilidade consciente, que eu achei o máximo. O que é a indisponibilidade consciente? É a gente escolher os momentos que vai estar indisponível. E indisponível aqui não é só indisponível no sentido de ajuda, é indisponível no sentido de ação. Eu vou explicar melhor, mas assim, a indisponibilidade consciente, ela tem a ver com a gente devolver a coisa mais pro outro e escolher em que momentos a gente vai estar implicado naquilo. Pessoas que estão totalmente disponíveis, elas são manipuladas e nem percebem, porque as pessoas às vezes usam dessa disponibilidade, desse automatismo para obter o que elas querem através da ação dessa outra pessoa que não consegue colocar limites, que está sempre na reação. E aí eu me deparei com uma ideia do Jung que diz que a nossa mente, ela é como se fosse uma energia. Então, é como se a gente tivesse ali um saldo de energia na nossa mente e a gente precisasse preservar essa energia. Então, preservar a nossa mente. Por exemplo, não me colocar a resolver um cálculo matemático super difícil que eu nem tô afim, né? Eu vou dar atenção para aquilo de uma forma consciente, eu vou cuidar da minha energia. E muitas vezes a gente só reagir e sempre fazer o que nos pedem, sem ter consciência disso, é a gente fazer um mau uso da nossa energia. É a gente realmente desperdiçar a nossa energia sem ver para onde é que ela foi. E a indisponibilidade consciente, na verdade a gente poderia usar, tô aqui pensando como sinônimo de liberdade, é a gente exercer a nossa liberdade do que vai ter a nossa atenção e o que não. Do que vai ter a minha resposta e o que não. Porque se tudo tem a minha resposta e a minha atenção, eu vou me esgotar. E se eu passei o dia respondendo mensagem para os outros, fazendo favor para os outros, eu vou chegar no final do dia querendo ler, querendo treinar, querendo fazer algum projeto pessoal, enfim, eu não vou mais ter energia, porque eu me esgotei com aquilo. E tem um outro ponto que a gente pode pensar nessa disponibilidade, que é a disponibilidade no sentido emocional. E também não é só no sentido da ajuda. Esse ponto é muito importante, é no sentido da reação. Quando a gente se permite estar indisponível emocionalmente ou indisponível conscientemente, que é o que? Eu vou escolher se eu vou interagir com esse assunto, com esse problema agora ou depois, eu dificulto para as outras pessoas, eu facilito a minha vida. E às vezes a gente tá sempre disponível, só que a gente não quer. E aí, mais hora, menos hora, a gente só não sabe quando, a gente vai extrapolar um limite nosso e a gente vai reagir, a gente vai explodir. Então, qual que é um exemplo disso? Eu reagi a provocações, eu discuti sem que aquilo ali seja importante para mim. Eu entrar num debate com alguém que só quer esgotar a minha energia ou que não é algo que seja valoroso para mim. Eu conversar com alguém, eu querer
mostrar muitos meus pontos para alguém que só me invalida, que não me ouve, e eu ficar ali dando murro em ponta de faca. E nesse padrão de reação a gente se esgota, nessa disponibilidade para o outro a gente se esgota. Por isso que em alguns momentos a gente estar indisponível é tão importante, porque a gente preserva a nossa energia, essa é a lógica. Então eu recebi uma provocação, eu vou pensar, eu quero lidar com essa provocação agora ou isso é do outro? Eu recebi um comentário lá crítico, eu vou pensar, eu quero debater com essa pessoa ou eu vou deixar para lá e vou responder, vou direcionar minha energia, vou dar minha atenção para outras coisas no meu dia, que seja 10 minutos de leitura. E eu falei da manipulação, né? Então as pessoas que têm essa disponibilidade, elas se tornam mais facilmente manipuladas. A gente também tem um outro ponto de que as pessoas que reagem muito, ou a maior parte do tempo, que estão sempre disponíveis, que estão sempre reagindo, recebe uma mensagem, responde. Alguém fala uma coisa, responde. Ela não se dá o trabalho de parar, pensar, analisar, pedir um tempo, pedir uma pausa, ficar em silêncio, ponderar. Essas pessoas, elas ficam exaustas com muita facilidade. Então, todos os dias ali, aquela pessoa tá exausta, ela vai dormir como se ela tivesse corrido uma maratona todos os dias. E as pessoas exaustas, o que elas vivem? Se tu já passou por um momento de exaustão, seja físico, seja emocional, seja espiritual, o que a gente sente numa exaustão? Vulnerabilidade. A gente fica mais vulnerável. Então, se eu tô exausta e alguém me fala uma coisa, eu não vou mais ter energia, não vou mais ter um discernimento para tolerar. Daqui a pouco eu já tô brigando. E aí, brigando, eu vou me exaurir ainda mais. Porque a gente não consegue processar mais bem o que a gente está ali vivendo, né? A discussão é um exemplo disso. As duas pessoas estão totalmente disponíveis uma para outra, sem parar e ponderar se elas querem estar ali falando aquelas coisas, né? Se exaurindo daquela forma. Então, pessoas que reagem muito facilmente se tornam exaustas, pessoas exaustas ficam mais vulneráveis. Então, por isso que a gente precisa preservar a nossa energia, não reagir a tudo, não estar sempre disponível para todo mundo a toda hora. E o que acontece também? Quando a gente está vulnerável, a gente deixa as nossas fraquezas mais à mostra, a gente deixa os nossos botões emocionais mais à mostra, a gente dá mais pistas dos nossos gatilhos, dos nossos incômodos, e nem todo ambiente é um ambiente seguro para a gente fazer isso. E é muito fácil uma pessoa manipulativa ir lá e apertar um botão nosso, não tomar responsabilidade nenhuma e a gente ainda ficar com o ônus daquela situação. O que a gente tem que lembrar é que muitas vezes a manipulação ou o controle não vem só de uma pessoa super maldosa, punitiva, agindo lá de uma forma maquiavélica para cima de nós. Muitas vezes a manipulação vem daquela pessoa que é mais sedutora, que tá com um sorriso no rosto, que parece que, enfim, não tá fazendo nada demais, que é uma grande pessoa da nossa vida, só que ela sabe muito bem como vai apertar nosso botão da culpa, ela sabe muito bem como vai fazer pra gente se sentir uma má pessoa, uma má filha, uma má amiga, uma pessoa insensível. Então a pessoa usa das nossas fragilidades contra nós. E estando mais vulnerável, estando mais disponível, reativa, a gente não para perceber quando isso está acontecendo. Por isso que poder ter esses momentos de silêncio é o que realmente vai trazer um crescimento emocional e um amadurecimento emocional, porque são os momentos em que, de fato, a gente vai começar a olhar as nossas fraquezas e vai começar a lidar, a encarar aquilo ali que a gente tem dificuldade. Então, por exemplo, se tu, no primeiro sintominha, na primeira percepção que tu tá com culpa, tu já vai lá e corre e faz o que a pessoa te pediu pra fazer, isso é um problema da pessoa também, que às vezes usa disso, dessa fragilidade para obter o que ela quer, mas também é uma dificuldade tua de não olhar e não trabalhar a tua culpa. E às vezes é trabalhar no sentido de lidar com o desconforto que tu tem ao sentir culpa. Sentir culpa faz parte. Às vezes a gente precisa sentir a culpa pra gente crescer e parar de sentir, e pouco a pouco parando de sentir. E aí que vem assim, ó, a grande virada de chave e o grande benefício de quando a gente começa a usar a indisponibilidade consciente, o silêncio, a não reatividade, a não reação na nossa vida. A gente passa a se colocar como uma tela em branco, como um espelho para as projeções do outro. Então, por exemplo, se a pessoa
tá querendo que eu faça algo para ela e se ela tá me julgando como insensível por eu não fazer, eu devolvo isso para ela e eu me defendo de uma forma que poupa a minha energia. Ou eu nem entro naquele conflito, naquela discussão. Eu deixo a pessoa pensar o que ela quiser, porque eu sei na minha essência quem eu sou. Eu sei dentro de mim as minhas habilidades, as minhas características. Eu sei que eu não preciso correr lá para fazer tudo, que isso é o que vai me tornar alguém sensível. Então a gente para de ser simplesmente manipulado por medos que a gente carrega e por falta de parar e olhar, de realmente sair do automatismo da reatividade. O silêncio, muitas vezes, a não reação, a não resposta, não é uma fraqueza. É justamente uma força, é justamente um poder de escolher como agir, quando agir, escolher como responder, escolher de que forma, quando, de que maneira a gente vai responder, que tom a gente vai responder, se a gente vai responder, se não, é sair de uma obrigação de ter que reagir. Eu tenho a obrigação de responder, tá? Por quê? Da onde? Quem que me colocou essa obrigação? O que que eu ganho com isso? Porque consequência a gente tem sempre, respondendo ou não respondendo. E proteger a nossa energia, dizer não, estabelecer limites, são coisas essenciais para a nossa autorrealização, para a nossa maturidade emocional. Não tem como a gente crescer, se realizar, se tornar um ser humano mais elevado no sentido das nossas competências, habilidades, de deixar para trás coisas difíceis da nossa história, sem a gente se separar das expectativas dos outros, sem a gente conseguir se individualizar no sentido de poder não estar sempre disponível para as pessoas, da gente poder observar antes de agir, de não se tornar simplesmente alguém que reage a tudo, buscando resolver o mundo. Para que a gente se autorrealize, a gente precisa de fato colocar mesmo esses limites entre a gente e o mundo, e é aí também que a gente encontra algum descanso, porque às vezes a gente fica tão cansado que é porque a gente está misturado, está emaranhado com tudo que esperam de nós. Para a gente chegar num dia a dizer não sem culpa, a gente precisa ter passado pelo desconforto da primeira vez, que é ter tolerado a culpa, dos primeiros nãos que a gente deu e que se sentiu ali, parecia que estava cometendo um crime. Tolerar o desconforto de não saber como agir ou de se dar o direito de escolher o que fazer é aguentar um pouquinho ali a sensação de, de desconhecido, de quem só reage no automatismo, porque o automatismo muitas vezes no momento ele não tem o desconforto, a gente só vai fazendo, a gente se desliga emocionalmente, mas a médio e longo prazo a conta vem. O preço é muito alto e às vezes a gente está numa rodinha do hamster que a gente não sabe nem por onde fazer, para onde sair daquilo ali. E aí eu vou lembrar da minha história lá com a escola de dança e pensar que algumas dinâmicas elas só existem porque a gente está alimentando elas. Isso não é tirar a responsabilidade das outras pessoas, mas é não nos colocar no papel de vítima. É também perceber em que momento a gente é responsável por algo, em que momento faltou o nosso não, faltou o nosso limite, faltou que a gente se preservasse mais. E eu não tô falando aqui de situações trágicas, não tô falando aqui de abusos, mas eu tô falando aqui das situações corriqueiras, das situações do dia a dia, em que a gente se autoabusa, em que a gente deixa de se preservar, de preservar a nossa energia por não se dar esse tempo para parar e analisar melhor. E é claro que muitas vezes esse posicionamento, essa indisponibilidade vai trazer alguns afastamentos de algumas pessoas que esperam aquilo que a gente oferece, de algumas pessoas que estão acostumadas a esse padrão antigo. Então, para isso, a gente precisa estar dispostas a fazer essa mudança. Não é todo mundo que quer fazer essas mudanças e aí a gente precisa se responsabilizar no sentido de ganhos secundários que a gente tem ou que as pessoas têm de se manterem em padrões antigos, mas eu quero compartilhar uma frase que eu vi que eu achei assim incrível, que é: a consciência sem ação é só uma forma de autodecepção. Então tudo aquilo que a gente percebe, que a gente entende sobre nós, sobre a nossa vida, as nossas dificuldades e a gente não muda, a gente não age para mudar, a gente está cada vez se autodecepcionando. Às vezes a gente pensa, que os outros que nos decepcionam, mas às vezes a decepção do outro é só uma gotinha num copo que tá cheio de decepção que foi a gente mesmo que colocou lá para nós.
e sobre nós. Então, todas as vezes que a gente tem consciência sobre algo que a gente não está fazendo a mudança acontecer, buscando ajuda para essa mudança acontecer, porque, claro, nem sempre a gente consegue sozinho, mas a gente está fazendo mais uma decepção na nossa vida. E uma outra coisa que eu penso, que eu aprendi há pouco tempo, mas que faz muito sentido na minha vida, é que colocar limites não é o que vai fazer a gente ser gostado por todas as pessoas, mas é colocar os limites que vai fazer com que a gente seja respeitado. E respeito é algo que se conquista. Então, quando a gente não coloca limites, quando a gente não respeita os nossos limites ou não honra os compromissos com a gente mesmo, a gente está deixando de ser respeitado. Nem sempre a gente precisa ser gostado por todo mundo, mas a gente precisa ter esse senso de respeito. E às vezes é um não que a gente dá, um momento de indisponibilidade consciente, não é para punir o outro, não é para gerar um mal pro outro, mas é justamente para que a gente tenha consistência, constância, porque às vezes a gente é disponível, a gente excede os nossos limites e aí a gente reage, a gente é violenta, a gente faz mal para pessoas ali que não tem nada a ver com a história, a gente é grosseira e aí a gente começa todo o looping de novo. Então, não quer dizer que aquela pessoa que é totalmente disponível, ela é uma santinha, que ela tem lá muito para dar. Às vezes é uma pessoa que tá que nem uma bomba relógio, a gente só não sabe o momento que ela vai explodir, mas ela vai explodir, assim como ela já explodiu tantas outras vezes. Então, para finalizar aqui, te dá o direito de pensar antes de agir, te dá o direito de não responder todo mundo com pressa no tempo dos outros, te dá o teu tempo. Escolhe quem vai ter a tua disponibilidade, escolhe de que forma, em que momentos te permite não reagir a tudo, e reagir a tudo também é um sorriso no rosto, uma gentileza, uma disponibilidade para uma coisa que às vezes a pessoa não tem nem o merecimento. E eu não tô dizendo que a gente precisa sair aqui sendo séria ou antipática, não é isso. Às vezes o sorriso pode ter, mas a disponibilidade não. Sabe? Então a gente pode sim gostar muito das pessoas, mas não permitir que elas levem a nossa energia, não permitir que elas invadam a nossa vida, a nossa mente, o que a gente tem de mais precioso, né, que é a nossa saúde mental. Eu espero que tenha feito sentido pra ti. Aproveita para te inscrever aqui no canal se tu ainda não for inscrito, para deixar o teu like nesse vídeo. E se tu estiver pelo Spotify, deixar uma avaliação aí de 5 estrelas, que ajuda muito o conteúdo a encaminhar esse episódio para quem tu achar que pode se beneficiar também. Muito obrigada pela audiência e nos vemos toda segunda-feira com um conteúdo novo, um episódio novo aqui do Você Também Se Precisa. Um super beijo e até lá!